Para 57% dos brasileiros, bandido bom é bandido morto, revelou um estudo encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas a justiça brutal com as próprias mãos pode inviabilizar a apuração de responsabilidades e o andamento de inquéritos. Acompanhe o que dizem os especialistas. No Brasil, as pessoas procuram, tem uma cultura muito forte de dar resposta simples a problemas complexos e de reproduzir respostas simples sem refletir sobre aquilo que representa, inclusive, para o que ele acredita como forma de agir. E aí, quando a gente diz bandido bom, bandido morto, a gente está colocando e reforçando uma atitude totalmente anticristã, né? Que a maioria deles, 70% do país, se coloca como cristão. Quando a gente começa a fazer esse debate e refletir, quando você tem a oportunidade de dialogar, as pessoas vão percebendo que esse jargão bandido bom, bandido morto, na verdade, é uma resposta imediata, sem qualquer cientificidade, porque se a gente parar para analisar, bandido bom é bandido morto, porque as pessoas querem o quê? Diminuir a criminalidade ou querem se vingar? O sentimento de vingança é algo que o Estado garante. O Estado não garante o sentimento de vingança. O Estado garante para que as pessoas possam ser responsabilizadas pelos atos que eles praticaram. Se a gente for lá para determinados estados nos Estados Unidos, vamos citar como exemplo, que aplicam a pena de morte, não há redução do índice de violência pela aplicação da pena de morte. O que reduz a violência é diminuir a desigualdade social, é garantir políticas públicas para as pessoas poderem escolher entre aquele lado do crime e o lado do trabalho e o lado de desenvolver relações saudáveis da nossa população. Então, a gente que defende direitos humanos, a gente que defende o Estado Democrático de Direito, a gente diz o seguinte: bandido bom é aquele que é julgado, garantido ampla defesa e contraditório e que cumpre a sua pena conforme determina a sociedade. Isso que é um bandido bom, porque esse bandido, se for cumprir o que está na lei, ele pode voltar para a sociedade e não voltar a delinquir. Porque o que a gente tem como princípio da nossa justiça é a responsabilização e a ressocialização. Então a gente precisa compreender isso. A sociedade precisa entender que errar é da natureza da humanidade. E a gente, como os nossos filhos erram, como os nossos parentes erram, e a gente tenta fazer reflexão para que não voltem a errar, a gente precisa compreender que as pessoas que cometem esse tipo de equívoco, a gente precisa trabalhar com elas, porque a gente precisa acreditar na humanidade. E quem é cristão, quem de fato é cristão, é contra a pena de morte. Quem de fato é cristão acredita em algo que Jesus coloca de forma bem clara, que é o arrependimento, que é a possibilidade da pessoa não mais voltar a pecar, como Jesus fez com vários exemplos na sua Bíblia. Então, eu acredito que as pessoas que se dizem cristãs e reproduzem esse discurso é porque ainda não tiveram essa reflexão de que isso vai de encontro, inclusive, aos ensinamentos do Jesus Cristo. Primeira coisa é com relação às leis penais no Brasil. Há uma leitura de que as leis no Brasil são muito frágeis ou muito benéficas para quem pratica o crime. Eu até acredito que algumas leis precisam ser reformadas. Existem crimes muito violentos com a pena desproporcionalmente muito mais leve. Outros crimes que não são tão graves e que têm uma penação muito grave. Então, é preciso equilibrar isso, porque no Brasil as leis penais são feitas baseado num momento emocional. Lembra daquele caso daquela atriz da Globo que foi assassinada por um colega e tal? Aí o homicídio virou crime hediondo, aí aumentou-se a pena do homicídio. E tantas outras coisas que nasceram por causa da comoção social e não pela análise criteriosa de observação científica que deve também permear essa escolha
da solução penal através da legislação penal. Por isso que é importante pontuar o seguinte: ao lado de uma lei adequada, é preciso também que a gente tenha um sistema penitenciário eficiente. Então, nós temos um problema muito grave. As pessoas pensam, não, porque se prende e se solta. Primeiro, porque há uma lei que precisa ser reformada no tocante ao cumprimento da pena. Mas isso não é o suficiente. É preciso que aquele que esteve preso tenha tido a oportunidade efetiva de poder voltar para a sociedade melhor. Porque prender somente, deixar muito tempo na cadeia e devolver à sociedade, nós estamos prendendo, às vezes, uma pessoa com pouca periculosidade e depois de muito tempo, nesse sistema penitenciário falido que nós temos no Brasil, nós vamos devolver um monstro muito mais perigoso para a própria sociedade. E é esse problema que a gente tem que resolver. Não é somente o problema da polícia prender, a justiça soltar, não é o problema da fragilidade da lei, mas esse conjunto. Precisamos de leis melhores, precisamos de leis processuais melhores, penalmente falando, e nós precisamos, principalmente, que o Estado cumpra o seu papel de dar ao preso o tratamento para o criminoso que ele precisa ter. E não você ter numa cela que cabe 10, ter 100. Ter num presídio que cabe 70, 2.000. Porque isso não vai produzir nenhuma solução para a violência. Vai contribuir muito mais para a violência. E quanto à questão do surgimento do justiceiro, eu vejo que muitas vezes não é somente o apelo para resolver o problema da violência. Muitas vezes é o apelo pelo ganho do dinheiro fácil, pelo cometimento de crimes e que não passam pela análise nem do inquérito policial, nem passa também pela apreciação da justiça criminal brasileira. A gente precisa compreender que no Estado Democrático de Direito, a gente delegou ao Estado o poder de punir. E isso não se fez por acaso. Nós tínhamos, em tempos pretéritos, uma lei onde aqueles que tinham posses, que tinham o poderio militar, faziam o que queriam com as pessoas e faziam o julgamento que queriam dos fatos que eles atribuíam que seriam crimes ou não. Quando chega o Estado Democrático de Direito, não existe mais imunes. Não existe aqueles que ditam da sua cabeça quem tem que ser punido ou quem não tem que ser punido. É uma conquista da sociedade, é um avanço da humanidade. Por quê? Coletivamente, nós elegemos representantes, no caso aqui do nosso país, onde eles vão definir quais são as condutas sociais reprováveis. E essas condutas sociais, o Estado tem todo um aparato para fazer o quê? Tentar coibi-las e punir, responsabilizar aqueles que as pratiquem. A partir do momento que a sociedade vislumbra no Estado uma fraqueza com relação a essa situação e tenta, uma suposta fraqueza, né? Vamos deixar bem claro, porque o Brasil é o país que tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Então, encarcerar, prender, principalmente negros e pobres, o Brasil faz. Então, a gente não pode dizer que o Brasil não responsabiliza as pessoas. Então, uma suposta impunidade que fica sendo colocada no seio da população, algumas pessoas se arvoram, retiram do Estado aquele direito de punir e tentam punir supostos criminosos, porque não tiveram direito de serem julgados. E se arvoram do direito de serem julgadores e aplicadores daquela pena naquele momento. E o que é que eles estão fazendo? Cometendo um crime, se tornando criminosos, aumentando a estatística de pessoas que praticam crime no Estado brasileiro. É preciso que a gente entenda que o problema da violência é um problema também da sociedade. Não haverá polícia no mundo que resolva o problema da violência se a sociedade não resolver o problema da violência. Nós temos alguns problemas seríssimos. Primeiro, famílias destroçadas pela droga, e não somente a droga ilícita, mas inclusive pelo álcool. Nós temos, portanto, uma imensidade de jovens e crianças hoje jogadas nas ruas, nas mãos
de quem vai fomentar a criminalidade e a própria violência. Por outro lado, nós temos um Estado que vive um momento crítico em relação às suas políticas públicas. Falta escola de qualidade, falta saúde de qualidade, falta planejamento urbanístico, falta esgoto, falta iluminação pública, falta lazer. Esse conjunto de atividades próprias do Estado é que elevam o nível de criminalidade. Então, a polícia somente e a justiça são incapazes de resolver o problema da violência. Aquela ideia de que polícia prende, justiça solta e que por isso tem violência é uma falácia, é uma mentira. Na verdade, isso não é o problema da violência. Isso tudo é consequência da própria violência. E isso é preciso ser compreendido. Depois do intervalo, justiça com as próprias mãos. Os casos são brutais e merecem a atenção cuidadosa da população e dos governos.